Meus queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Altíssimo. Que bom que o Eterno nos deu mais um dia de presente, podemos estar juntos, meditando na Sagrada Escritura e orando juntos e nos fortalecendo uns aos outros. Como nós temos alguns líderes, né, vários líderes, as pessoas que me ouvem, eu tenho certeza, entre elas, há pessoas que exercem cargo de liderança, seja num trabalho ligado à igreja ou não, há muitas pessoas que são responsáveis por outras, ou seja, é líder, são pessoas que cuidam de outras de algum jeito. Então, para essas pessoas, eu tenho uma palavra hoje. A nossa meditação está baseada hoje em dois textos. E o primeiro é o texto de João 21, do verso 15 até o verso 17. João 21, 15 a 17. E depois de terem jantado, disse o mestre a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, mestre, tu sabes que te amo. Diz-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, mestre, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez: amas-me? E disse Simão: mestre, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aí o mestre disse: apacenta as minhas ovelhas. Os homens têm várias formas ou vários critérios para escolher auxiliares no trabalho do Altíssimo Pai. Na obra da igreja, na obra missionária, vários são os critérios usados para escolher pessoas. E muitas vezes são escolhidas pessoas que vão ser fiéis ao seu líder, sem questionar nada. O critério, no entanto, que vem do alto, aquele que o nosso mestre ensinou, é escolher aquele que ama. Escolher alguém que se destaque em amor. Porque o trabalho de cuidar de pessoas, ele tem uma exigência muito grande. Muitas coisas podem acontecer. O cuidado com as ovelhas, ele é intenso e ele é diversificado. Então, para essa função é necessário que quem a exerça com muito amor. O amor é a primeira exigência para uma pessoa que vai cuidar de ovelhas. E nós temos um grande exemplo, que é o exemplo de Davi, e que eu falei sobre semana passada. E nós vamos ler nosso segundo texto, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o verso 34, 35, 36 e 37. Quando Israel estava num acampamento para guerrear contra os filisteus, e tinha um filisteu gigante que afrontava o exército, que todos os dias chegava e desafiava algum homem dentre os israelitas para lutar com ele. Aí Davi então se oferece para lutar. E você conhece a história porque você já viu o filme várias vezes, você já leu essa história várias vezes, você já ouviu pregar sobre isso muitas vezes. E então Davi foi ao rei
E ele disse para o rei que queria enfrentar o gigante, e Saul falou assim, Saul, que era o rei de Israel na época, falou, Davi, você não pode não, você é muito moço. E esse gigante aí, desde que ele era pequeno, que ele é treinado para guerrear. Você não pode vencê-lo. Aí Davi, então, vai apresentar o seu currículo, vai falar de suas experiências. E aí, então, verso 34 do primeiro livro de Samuel 17. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Eterno. E no 37, disse mais Davi, o Eterno me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Eterno seja contigo. Olha como que Davi foi corajoso. Ele não desistiu de forma alguma de livrar a ovelha da boca do leão ou do urso. E ele cuidava de poucas ovelhas, mas as ovelhas eram do pai dele. Então, quando ele relata isso para Saul, ele fala: olha, o teu servo aqui cuidava das ovelhas do seu pai. E acontecia isso. O inimigo vinha, mas o teu servo ia lá e lutava contra o inimigo até tirar a ovelha da boca do inimigo. E aí o leão ou se levantava contra mim, eu pegava na barba dele, feria ele, matava ele. Por que Davi fazia isso? Por causa do amor que ele tinha ao pai dele? Por causa do amor que ele tinha às ovelhas do pai dele? Por causa da responsabilidade que ele recebeu? Eram poucas ovelhas, como disse o irmão dele? Eram sim. E até por ser pouca, nenhuma podia se perder, mas se fosse muita também, nenhuma ia se perder. Porque o dia que o pai dele fosse ver as ovelhas, ele poderia dizer para o pai dele: aqui, pai, está aqui. Todas que deixaste em minhas mãos estão aqui. De todas que me deste, nenhuma eu perdi. Dos que me deste, a nenhum perdi. Você conhece essa fala, que é a fala do bom pastor. Então, por que não perdeu? Porque te amou. Por que é necessário ter esse amor? Por que o mestre perguntou 3 vezes se Simão o amava? Porque o amor é imprescindível para quem cuida de ovelha. Podem usar os critérios que usarem, vai dar errado. O critério que o Altíssimo ensina para escolher quem vai cuidar de ovelha é o amor. Aquele que se destaca em amor, esse é o líder. Aquele que é capaz de dar a vida pelas ovelhas. É capaz de arriscar a saúde por causa de ovelhas. É capaz de abrir mão de sono por causa de ovelha, abrir mão de comida por causa de ovelha. É capaz de abrir mão das suas próprias necessidades por causa de ovelha. Este é o critério do Altíssimo. E então fica essa meditação para você, que você e eu aprendamos com o nosso mestre a ser líder, segundo o critério dele. Depois vem conhecimento, fé e as outras coisas, que são importantíssimas.
mas começa tudo com o amor. Para quem ama, vai dar certo, porque é preciso cuidar das ovelhas do Pai e nessa consciência de que as ovelhas são do Pai, as ovelhas são do Mestre. Quando o Mestre falou com Simão, ele falou assim: apacenta as minhas ovelhas, as minhas ovelhas. Então, esta noção de que as ovelhas são do Mestre, de que as ovelhas são do Pai, ela não pode ser perdida. Eu tenho que trabalhar todos os dias, cuidando de ovelhas, mas sabendo que essas ovelhas não me pertencem. Elas pertencem ao meu Pai, elas pertencem ao meu Mestre. Querido Pai, louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome do teu Filho amado, nosso Salvador. Obrigada pela tua palavra escrita, tão linda, tão poderosa, que nos ensina tanto. Nos ajude a chegar a esse nível de amor, porque nós temos ovelhas para cuidar. Nos ajude a lutar por uma ovelha como Davi lutou. Nos ajude a ter por uma ovelha o amor que Davi teve. E na consciência de que a ovelha não é nossa, mas é tua, Pai. Nos ajude a cuidar das tuas coisas, das tuas pessoas, daqueles que tu amas. Coloca isso em nós. E que quando tu perguntares, tu me amas, nós possamos responder com toda a convicção que Pedro falou. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Eu sei, Pai, que só quem te ama, acima de tudo, pode cuidar das ovelhas do jeito certo, do jeito eficaz. Portanto, nos ajude a amar, que cada um que exerce função de cuidar de pessoas, faça isso com todo o amor, fazendo ao Pai, fazendo ao Filho. Guarde essas pessoas que me ouvem agora. Eu as abençoo. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique então nesta paz e na graça dele. Amém.